Pai querido, que o Senhor venha, meu Pai, tocar no coração das pessoas e colocar um desejo ardente de estar, meu Pai, juntos, orando, meu Pai, pelo mesmo propósito, meu Deus. Que o Senhor venha incomodar as pessoas, meu Pai, para estar na Tua presença. Porque, meu Pai, não tem outro caminho a não ser a Tua vontade. Deus, eu entrego, meu Pai, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, meu Pai, em Tuas mãos. Que o Senhor possa tomar conta e derramar os 7 derramamentos de sangue e fazer a transformação em cada vida, Deus. Porque hoje dia está difícil, não há outro caminho a não ser a Tua vontade. Eu entrego também a vida do pastor Fernando, que o Senhor possa usar como canal de bênção e transmitir o conhecimento e através do conhecimento transformar a vida, em nome do Senhor Jesus. Deus, que cada um de nós possa ter um canal de bênção para ter muitas pessoas venham fazer parte desse grupo, em buscando a Tua proteção, a Sua direção, meu Pai, para tomar conta das vidas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Deixa-me entrar aqui. Pronto. Muito boa noite, minhas irmãs. A graça e a paz. Sejam todas muito bem-vindas. Você que está aqui agora, as irmãs que estão aqui presentes no Google Meet, a Tiene Souto, Simone, Ilene Carvalho, e você que vai estar aqui assistindo essa programação gravada no Instagram. Que Deus abençoe. Jaqueline Vargas já chegou aqui. Deus abençoe. Graça e paz, minha querida. Amém? Eu quero inicialmente introduzir, trazendo uma orientação para um direcionamento que está aquecendo o meu coração, tomando a minha mente, está de fato trazendo um desconforto, um incômodo no meu interior, no sentido de se levantar para uma ação específica de fé, de mobilização espiritual, com jejuns, com orações, por nossas famílias, em especial por nossos filhos, pela próxima geração. E o cenário que está vindo ao meu coração, eu quero estar, a partir de hoje, introduzindo para vocês, minhas irmãs, algo do que é o contexto. A irmã Lene fez uma observação acerca da mudança de horário dessas reuniões. Ao invés de começarmos à meia-noite, vamos começar às 23 horas, para que tenhamos tempo de fato, construir cenário, tá? Para dar fundamento e embasamento a um tempo de oração, de guerra e batalha espiritual por nossa casa, por nossos casamentos, por nossos filhos, por nossas finanças. Mas há algo muito sério que precisa ser trabalhado antes que a gente venha para a batalha. Ninguém vai para a batalha sem se preparar antes. Ninguém vai para a batalha sem conhecer o campo de guerra, o campo em que ele, por sua vez, reserva armadilhas. O inimigo, ele é sorrateiro, ele nos conhece de forma espiritual, no tocante às inclinações carnais que temos, às inquietações que carregamos. Foi assim que ele venceu no Éden, e é da mesma forma que ao longo da história da humanidade ele tem logrado êxito, ele tem tido estratégias, seja bem-vindo, irmã Edna, graça e paz, estratégias eficazes que fazem com que, sem que percebamos, nos embaracemos, nos desmotivemos, fiquemos cabisbaixos, prostrados, porque existem apenas, biblicamente falando, o ponto de partida para a vitória na batalha espiritual, para lograrmos êxito. Primeiro é o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus que nos dá a revelação de quem somos. A palavra do Senhor diz que o povo que conhece ao seu Deus é um povo forte. Esse conhecimento não é informação, não é teologia. Esse conhecimento é a revelação do Santo nos nossos corações, que desperta em nós um senso de identidade, primeiramente, a quem somos, porque se você parar para observar, Satanás ele empreendeu uma batalha contra Jesus no deserto, quando Jesus estava vulnerável. Ele não veio no primeiro dia do jejum, ele não veio no 10º, ele não veio no 30º, ele veio no 40º dia, quando Jesus já estava experimentando um estado de inanição,
uma fome extrema. Não é uma fome que experimentamos quando pulamos uma alimentação. Tipo, não nos alimentamos pela manhã, então quando chega no horário do meio-dia, estamos famintos. Não é desse tipo de fome que o Evangelho relata que Jesus sentiu. A fome que Jesus sentiu foi algo referente à consumação do seu tecido. Ele já estava perdendo gordura tecido, na verdade, naquele momento. Porque os 40 dias, do ponto de vista clínico médico, fazem com que você perca gordura. E isso é natural para o organismo. Mas a partir dos 40 dias para frente, você começa a perder tecido, você começa a perder massa corpórea. E ali você entra no estado de fragilidade, que mexe com a sua mente. E Satanás, quando veio, o primeiro ataque dele em relação a Jesus é: se você é o Filho de Deus. Ele veio questionar Jesus sobre a sua identidade. Então, minha irmã, eu pergunto para você que está aqui agora, aqui no Meet, e pergunto para você que está aqui agora, também no Instagram, que vai assistir esta programação gravada. Você, Jaqueline Barros, está aqui agora ao vivo no Instagram, para a irmã Aline Souto, Edna, Simone e a irmã Lene. Se eu não sabemos quem verdadeiramente somos, a partir da revelação de quem Deus é em nossas vidas, o mundo que está temporariamente regido por Satanás vai dizer quem é que ele quer que sejamos. Porque como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. Você só tem aparentemente duas formas, duas bases para imaginar a sua vida. Ou você se imagina conforme a palavra de Deus, com aquilo que ele diz, ou você se imagina com base no meio cultural que te cerca, em relação aos seus próprios pensamentos, baseado nas suas experiências, ou em relação às sugestões que o meio traz, através do que as pessoas pensam de você. E isso é muito sério. Isso abre portas para que, de repente, experimentemos o fracasso no nosso relacionamento conjugal, experimentemos a derrota na nossa vida financeira, experimentemos dores e aflições na criação dos nossos filhos, e muitas vezes não percebemos, porque é uma programação que vem na sua mente e que, diga-se de passagem, Satanás atua trabalhando desde o útero. Desde o útero. Eu não sei se você, mãe, vai lembrar do tempo em que você esteve gestacionando seu filho ou sua filha, seu querido, né? Que nesse período você experimentou momentos de transição, você experimentou momentos conflituosos, talvez algumas discussões, talvez em certos casos, eu conheço cenários, e sei que vocês também conhecem cenários, de que de repente discussões entre o marido e a esposa, ou o pai e a mãe, gerou ali naquele momento uma separação antes que a criança nascesse, e de repente aquela mulher, vivenciando aquela situação, teve pensamentos de que como que eu vou criar essa criança sozinha agora, né? Eu não devia ter engravidado, e tantas outras ideias que vão sendo sugeridas, que geram um sentimento de rejeição, uma dor de rejeição, que por vezes a pessoa nasce e ela não consegue saber de onde vem isso. Mas esse tipo de sentimento que a mãe teve, que a afligiu, que a abateu, diante de uma circunstância, diante de uma situação adversa, ela, sem perceber, transfere para a sua criança. E ali nós nascemos já carregando algumas dores que hoje são cientificamente comprovadas. Dores como rejeição, dores como abandono, dores como traição, dores como preterição, dores que fazem com que a gente seja uma pessoa que tenha necessidade de que as demais pessoas nos validem, de que alguém diga pra gente que a gente é bom, de que alguém fale pra gente que a gente de fato é alguém valioso, porque se isso não acontecer, nos sentimos frágeis, dependentes de pessoas que de fato a todo tempo queremos uma opinião. Será que você concorda com isso? Será que isso vai ficar bom para mim? Nós não conseguimos nos fundamentar naquilo que a palavra diz em nosso coração, porque verdadeiramente não experimentamos ainda, ou se experimentamos, acontece sim, de pessoas experimentarem o encontro com Deus, que é impactante, que é poderoso, que gera um novo nascimento, mas ao longo da sua vida, por escolhas, por momentos que você passa, e em especial, como diz a palavra, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, aquele que está de pé, ou é capítulo 10, se cuide para não cair. Nem sempre somos exortados num discipulado bíblico em que tenhamos um mentor ou uma mentora, alguém com experiência, para nos fazer caminhar com base bíblica, na revelação, que alimenta a nossa fé e nos faz caminhar em vitória. Então, nesse tempo,
está vindo ao meu coração um forte anseio de estabelecer um tempo de ensino introdutório para que tenhamos a percepção clara do cenário da batalha. O inimigo investe na sua dor. Porque assim, se de alguma forma você carrega situações que não estão resolvidas, essas dores estão falando que a cruz de Cristo não foi suficiente para você. De que o fato dele ter levado as nossas dores, a sua dor, é algo que você não conseguiu colocar nas mãos de Jesus. E Satanás vai investir nela. Aquilo que estiver encoberto, aquilo que você não encarar para trazer a luz da palavra para tratar, será o ponto de partida, o alvo do inimigo, para que você não logre êxito no campo de batalha. Porque Satanás, ele não é onisciente, ele não sabe o que você carrega no seu coração, mas ele tem percepção do que está no seu coração a partir das suas atitudes, a partir dos seus posicionamentos. Se quando você é confrontado ou confrontada, e diariamente estamos no confronto, e tem pessoas que não percebem, que não discernem a batalha espiritual que é diária. Se você está usando fé, se você recebeu fé, se prepara para o combate. Paulo disse, temos uma luta que não é contra a carne ou sangue. As potestades, principados e principalmente dominadores, que são manipuladores culturais, estão com foco na nossa fé, porque a nossa fé é libertadora, a nossa fé é estimulante, a nossa fé é empoderadora, porque ela agrada a Deus, e quando agradamos a Deus, Ele se alegra, e a alegria do Senhor é a nossa força. Ponto 1 sobre a fé. Ponto 2 sobre a fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E o que vence o mundo, disse o apóstolo João na primeira carta, capítulo 5, versículo 4, é que o que vence o mundo é a nossa fé. O inimigo sabe, Satanás entende com clareza, ele não pode lidar com a mulher de fé. Ele não pode lidar com o homem de fé, porque uma mulher de fé e um homem de fé são indesistíveis. Eles não desistem, eles não retrocedem. A fé é uma visão, a fé é uma convicção, a fé é uma certeza. É como Deus falou para Josué, vou estar contigo. E Josué no campo de batalha entendia, se Deus é conosco, ele já tinha experimentado isso quando ele foi espiar a terra. Ele e Caleb tiveram um espírito diferente, foram os únicos da geração que saíram do Egito e que entraram na terra prometida, porque eles não duvidaram, eles não murmuraram, eles não questionaram, eles entendiam, se Deus falou e ele está conosco, vai ser assim, o inimigo vai cair, a muralha vai ruir, o mar vai se abrir, nós vamos avançar, nós temos o favor de Deus, não há como sermos derrotados. Então ele tinha clareza, ele disse muito claramente, falando ao povo, olha, não sei vocês, mas eu e a minha casa, eu decidi que a minha casa vai servir a Deus, e assim foi. Então, se eu e você somos pessoas de fé, o que nos aguarda é a vitória. Mas caminhar pela fé requer discernimento, caminhar pela fé requer treinamento, caminhar pela fé requer renúncia, caminhar pela fé requer obediência, porque a fé ela vem através da mensagem de Cristo em nossos corações. E não há como, se existem 3 aspectos claros no coração de alguém que vence pela fé, primeiro, santidade, a vida separada, a vida de acordo com aquilo que Deus espera, porque se Deus é santo, para andar com Ele tem que estar em santidade. Amós 3,3 diz, se 2 não têm acordo, eles não podem andar juntos. Então, se eu quero a presença de Deus na minha vida, santidade é inegociável. E Satanás, ele odeia, ele não consegue lidar com o homem santo, ele não consegue lidar com a mulher santificada. A mulher que se santifica, santifica o marido, santifica a casa, santifica o bem. Essa mulher, como diz o Senhor em Provérbios, eu esqueci agora a citação, mas vou postar posteriormente, que diz que o homem que acha uma esposa, ele recebe uma grande bênção. Por quê? Porque essa mulher que é descrita em Provérbios 30:31, é uma mulher que arruma, ajusta, é suporte, é ajuda, é de fato aquilo que ele precisa para viver regaladamente, viver de forma próspera, abençoada, sem sobrepesos. E isso é resultado de alguém que caminha conforme a palavra. 2, o segundo aspecto no caráter de alguém que experimenta a vitória na batalha espiritual é a obediência. A obediência é uma característica no caráter de quem não negocia as instruções, não negocia as prescrições, não negocia, não relativiza, não idealiza o estatuto, aquilo que está estabelecido, a ordem, aquilo que Deus estabelece com lei. A pessoa, ela entende que o que Deus fala
é inegociável. O inimigo não tem como negociar o que quer que seja. Essa pessoa não está preocupada com a sua dor, ela não está preocupada com outra coisa que não a glória de Deus que se manifesta na vida de todo aquele que obedece. Tanto que Deus é claro em dizer, essa é uma palavra, essa é uma expressão que eu vou usar agora, que muita gente não aceita, mas vai ser juízo para aqueles que não aceitarem essa expressão. Deus diz assim, ou você obedece, ou você perece. E muitas pessoas relativizam, muitas pessoas buscam argumentos. Paulo havia dito para Timóteo, olha, nos últimos dias os homens procurarão pessoas para falarem aquilo que eles querem ouvir. E é por esse motivo que estamos vendo essa loucura, esse cenário destruído, esse cenário de bancarrota, esse cenário de tanta gente mentirosa, tanta gente caloteira, tanta gente traíra, tanta gente adúltera, tanta gente orgulhosa, pedante, arrogante, as famílias sendo destruídas, gerações e gerações que estão vindo com o título, com a nomenclatura de evangélica, mas quando você vê lá no cenário dos bastidores da família, não tem referência bíblica, não tem fundamentação na palavra, não tem fundamentação em santidade, não tem disposição de oração, não tem disposição de jejum, não tem disposição de culto no lar, não tem disposição de ordenamento familiar. O homem não é um sacerdote, ele não é um líder, ele não é um guerreiro que protege a sua casa. A mulher, por sua vez, não é aquela que edifica o seu lar, muitas vezes ela edifica no sentido do personagem da máscara, fora no palco para as pessoas verem, mas no dia a dia dentro de casa, na vida com seu esposo, na vida com seus filhos, não é essa a referência. Por quê? Porque a santidade e a obediência estão sendo negociadas, e não podemos negociar nem santidade, nem obediência, para que Deus venha e estabeleça o ajuste de todas as coisas. É fato, essa palavra, esse tempo, para termos vitória, não é simplesmente virmos orar. Não é simplesmente você entrar em oração. É você entender o que na sua vida faz com que a oração seja eficaz. E muitas vezes a palavra diz que aquele que de alguma forma nutre no seu coração algo sobre o pecado, Deus não vai ouvir as suas orações. E eu quero trazer, a partir de amanhã, quando vamos trazer a introdução dessa campanha, dessa mobilização, que começará em relação aos filhos. Já temos data marcada, já teremos uma chamada para que as pessoas possam participar. Então teremos um cenário para mostrar primeiramente qual é a minha responsabilidade. O que é que eu tenho que tratar comigo primeiro, para então ir para o campo de batalha. Porque o que quer que esteja encoberto na minha vida vai impedir que eu prospere. A palavra é clara em dizer, Provérbios 28:13, aquele ou aquela que encobre as suas transgressões, falhas, pecados, desvios, desobediências, nunca prosperará. E Satanás sabe, ele investe exatamente nisso. Então alguém que está em santidade e obediência não tem o que esconder, não tem o que encobrir, encara de fato a verdade da palavra para viver em liberdade e ter autoridade na verdade, autoridade na batalha. O Espírito que está sobre nós, que Jesus falou em João 14:23, é o Espírito da verdade. Ele vem para nos guiar em toda a verdade. Para quê? Para que vivamos a liberdade dos filhos de Deus. Os filhos de Deus estão livres de manipulações do inimigo, manipulações culturais, manipulações carnais. Por quê? Porque vivem a verdade. Se você anda na verdade, você tem autoridade. Caso contrário, tenha certeza, a derrota é certa. Então precisamos de um tempo de examinação para que tenhamos clareza do cenário da batalha, para que sejamos pessoas que vão para o campo de batalha com a certeza, a vitória é minha em nome de Jesus. É palavra de Deus que a nossa família seja próspera. É vontade de Deus que os nossos filhos sejam poderosos na terra. É vontade de Deus que tenhamos casamentos abençoados. É vontade de Deus que o coração da esposa se volte para com o do marido se volte para com o da esposa, que os pais se voltem para com seus filhos e os seus filhos se voltem para com os seus pais. Se isso não está acontecendo, é que precisamos alinhar algo da palavra. Não podemos maquiar, não podemos relativizar, ter um argumento
para deixar de atacar e de encarar aquilo que começa com a gente, para que haja renúncia, para que haja entrega, para que haja o sacrifício no altar. É porque quando há o sacrifício no altar, o fogo desce. Onde não há sacrifício, não tem fogo. Não há como ir para a batalha, para viver, para vencer a manipulação do diabo que está doutrinando as nossas crianças. Enquanto os nossos filhos, Deus despertava isso. Eu ouvi uma mensagem, estou procurando para colocar nos grupos, uma mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes, em que ele dizia: olha, você está pensando o quê? Que apenas o seu filho indo para a escola bíblica, dia de sábado ou domingo, passando 1 ou 2 horas, que não chega nem a ser 2 horas, 1 hora, é 1 hora na escola bíblica, seja para criança, seja o infantil, seja adolescente, seja jovem, é 1 hora no sábado ou 1 hora no domingo, e para aqueles que são mais dedicados, 1 hora no sábado e no domingo. E o que é que vem então com esse resultado? Esse resultado traz o quê? Uma percepção enganosa, porque os nossos filhos levam em média 5 horas por dia sendo expostos a uma ciência educacional antibíblica. Professores que tiveram formações em universidades antibíblicas, céticas e ateias, que por sua vez, lá na escola, no dia a dia, alguns não são aqueles que falam diretamente contra a Bíblia, mas do ponto de vista cultural, não tem qualquer fundamentação para dar manutenção à vida espiritual que os nossos filhos precisam desenvolver a título de caráter em cada fase da sua vida. Então vemos que a batalha não é brincadeira. É coisa séria. O doutrinamento cultural, a exposição às telas, as redes sociais, os jogos, tudo isso está combatendo no coração dos nossos filhos para que Cristo não entre, para que Ele não governe, para que Ele não seja Senhor, para que Ele não possa salvar. Então não temos como negociar isso. E o terceiro aspecto, depois da santidade, depois da obediência, é a fidelidade. É santidade, obediência e fidelidade. Fidelidade fala do relacionamento. O relacionamento com Deus, ele é um relacionamento incomparável. É o mais importante de toda a nossa vida. O filho não é mais importante do que o relacionamento com Deus. O marido, a esposa não é mais importante do que o relacionamento com Deus. Vida profissional, financeira, nada é mais importante do que o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia fala que é porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, para a glória vir à terra manifestada na nossa família, na nossa casa, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, nas nossas finanças. Deus tem que estar no seu lugar de primazia, no seu lugar onde nada pode rivalizar, nada pode concorrer com o lugar dele na nossa vida. Se não é assim, me desculpe, é uma religião vazia, barata, e nós estamos fadados à derrota. Naquele dia que encontraremos com Jesus, ele vai dizer: eu não te conheço, porque se Deus não for prioridade, esqueça. Jesus disse: olha, não adianta me dizer Senhor, Senhor, porque não vai entrar no reino. Só entra no reino quem faz a vontade do meu Pai. Confira lá, Mateus 7:21, está escrito: nem todo que disser Senhor, Senhor vai entrar no reino. O reino é um lugar de governo. O reino é um lugar cuja ambientação gera uma mentalidade em nossas vidas, uma mentalidade de vitória, uma mentalidade diferenciada. Nós entendemos quem somos por conta de sabermos quem é o nosso Deus. Então não aceitamos bagunça na nossa casa, no nosso relacionamento, na vida dos nossos filhos, tanto que pais e mães que são crentes fervorosos, convictos de suas identidades, não aceitam que a escola eduque os seus filhos. A escola escolariza, quem educa somos nós. Nenhum professor pode educar os nossos filhos, nenhuma instituição pode educar os nossos filhos, somos nós quem educamos. Nós temos a escola como parceiros da parte técnica, pedagógica, mas somos nós que implementamos os valores que vão permanecer no coração dele e dela até a eternidade. Então não tem como negociar isso, não tem como ficar aceitando essa teologia barata de que o inimigo se levantou. Somos nós quem nos levantamos, porque temos autoridade debaixo do sangue de Jesus para combater o bom combate da fé,
ter vitória, pisar em toda a obra de Satanás e declarar que ele tem que bater em retirada. Está escrito. Jesus disse para Satanás, está escrito, ele teve que retroceder. Está escrito, Tiago capítulo 4, versículo 7, submeta-se a Deus. Esse é um dos versículos mais poderosos para a batalha espiritual. Submeta-se a Deus quer dizer o quê? Eu tenho uma vida santa, eu tenho uma vida obediente, eu tenho uma vida fiel. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Eu tenho certeza, meu coração está aquecido, eu estou vivendo um tempo de uma mobilização que eu nunca experimentei na vida. Essa campanha, essa mobilização vai trazer resultados, vai mover os céus na terra, mas somente para aqueles que entenderem o lugar da identidade em Deus, através de Cristo Jesus. Não adianta vir para a batalha por conta da dor, que não suporta ver o filho como está, o casamento como está. Primeira coisa é como está o teu coração. De tudo que você tiver que guardar, guarde o teu coração. Se o seu coração não estiver guardado pela palavra, Salmo 119, versículo 11, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para que eu não peque contra ti, para que eu não me desvie de ti. Não são as pessoas que determinam, somos nós, através daquilo que guardamos ou não em nossos corações da palavra de Deus. É isso que determina a vitória. Vamos ter que passar por aflições, porque Jesus havia declarado, esse é o cenário que vocês vão viver na terra. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é uma palavra de vitória. E ele disse em João capítulo 15, versículo 5, se as minhas palavras permanecerem em vocês, e eu estiver em vocês, vocês vão pedir o que quiser e vai acontecer. Essa é palavra digna de toda aceitação. É palavra que não volta vazia. Deus está velando sobre esta palavra para a cumpri-la. Mas a questão é, estamos dispostos a obedecer, a renunciar, a reconhecer, a pedir perdão, a avançar, a então entender o lugar que temos e tomar posição e ver Deus operar? Porque o que acontece muitas vezes é, diante do cenário que estamos observando, é um filho que se desviou, é uma filha que se rebelou, é uma situação de perversão sexual, é de repente um comportamento homoafetivo, é um casamento que não está dando certo. Não paramos muitas vezes para procurar saber do que é que a palavra tem a dizer. De imediato somos acometidos de uma dor, de uma fragilidade tão intensa, que nos vemos no lugar de uma vítima, e não é o lugar que Deus espera que estejamos. Deus espera que tomemos posição, e a posição do crente é se prostrar diante do Senhor, é reconhecer, Pai, onde está a falha? Se é comigo, trata com o meu coração. É a examinação bíblica, a autoexaminação que parte de você e a examinação do alto que parte de Deus. Dessa forma, não há como permanecer a dor permanecer na sua vida. Ela tem que ser tratada pelo sacrifício e pelo sangue de Jesus. Aí então você se levanta, porque Deus fala com você, como ele falou com Ezequiel, filha do homem, Ezequiel capítulo 2, versículo 1, põe-te em pé e eu falarei contigo. Tome a posição e eu vou operar. Você vai ver o livramento. Aquiete-se, porque eu continuo sendo Deus na terra. Mas somente aqueles que tomam posição vão para o campo de batalha e aquietam o coração, porque confiam em Deus, é que podem ver Deus operar, conforme diz Isaías 64:4. Os tempos antigos nunca viram e nem ouviram de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. É Deus que está nos levantando, está nos convocando para irmos para a frente do campo de batalha, lutar por nossas famílias. Nossas famílias são benditas, fomos abençoados com a bênção que estava sobre Abraão. Ele disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso inclui a tua família e a minha. Só que para que essa bênção se manifeste, temos que estar em Cristo, que é o herdeiro, que é aquele que trouxe a bênção de Abraão para a igreja. Então não adianta, você hoje está ouvindo a palavra, mas só que não tem vida na palavra, não está praticando, não está se examinando. Paulo disse, examine-se. Segunda carta aos Coríntios 13:5, para ver se você está na fé. Minha irmã, a coisa mais fácil de acontecer é nos desviarmos da fé, porque a fé, ela depende de você permanecer na palavra.
não é na opinião das pessoas, não é no contexto religioso contemporâneo, não é na teologia que muita gente aceita e tem vários seguidores, não. Nós dependemos de revelação. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e sequer subiu ao coração do homem é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. E essas coisas já nos foram reveladas. Segunda carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e seguintes, nos foram reveladas pelo Espírito, que sonda as profundezas de Deus e traz ao nosso coração aquilo que já recebemos gratuitamente por causa de Cristo. Mas o homem natural, a mulher carnal, aqueles cuja mente se desviaram do que a palavra diz, não podem discernir essas coisas porque são espirituais. Mas vocês, diz o apóstolo Paulo, ao final do capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo para discernir essas coisas. Por isso que ele começa a introduzir, lá no versículo 5 dessa mesma carta, nesse mesmo capítulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 5, ele disse, olha, eu não quero que vocês apoiem a sua fé na sabedoria humana. A nossa fé não pode estar apoiada na sabedoria humana. Seja bem-vinda, irmã Artemísia. Nossa fé não pode estar apoiada na sabedoria humana. Pastor, o que é isso? É quando eu me apoio no entendimento e conhecimento teológico. É bíblico até, mas eu não tenho uma revelação. Então fica no achismo. Aí eu acho que é assim. Você e eu dependemos da revelação. É a revelação que faz com que a nossa fé possa discernir cenários do mundo espiritual. Não temos como negociar isso. Caminhamos não por vista, mas por fé. A fé vem de uma revelação. É a mensagem de Deus sobre Cristo no coração do crente. Você e eu dependemos disso. Se não for isso, a derrota é certa. Então, o versículo que eu quero deixar nessa noite, que resume essa mensagem que brotou, que está enchendo meu coração e transbordando dos meus lábios, é Provérbios capítulo 23, versículo 7, que diz, como o homem se imagina na sua alma, assim ele é, assim ele se torna. Então, nós colocamos aí como convite para essa reunião a seguinte expressão, colocamos aí como convite para essa reunião, percepção é realidade. O que você percebe na sua vida se torna realidade para você. Seus pensamentos determinam sua mentalidade. Como você se imagina é. Se você crê que pode, você pode. Se você crê que não pode, também é verdade. E o inimigo sabe que uma mentira contada várias vezes, que fica aí como sugestão na minha e na sua mente, ela se torna uma verdade. Por quê? Porque não foi combatida com aquilo que está escrito e revelado aos nossos corações. 00:40. Aqui eu quero já pausar minha participação, desde já dando graças a Deus por estar entregando toda a mensagem dele nessa madrugada. E deixando claro para você que vai me assistir aqui na programação gravada do Instagram, você, minha irmã, que está me assistindo ao vivo aqui agora no Instagram, a irmã Jaqueline Vargas, que está aqui todas as madrugadas, a irmã Jandira, a irmã Janda, que também aparece aqui às madrugadas, as irmãs Atiene Souto, Simone Sarubi, sei que eu falei correto, né? Lene Carvalho, Elisete Brito, Edna Barreto, Nádia de Oliveira, Artemísia Nascimento e os demais que vão ouvir essa mensagem. Essa mensagem é uma convocação de Deus, é guerra. E não tem como vencer a guerra nem a batalha sem maturidade. Campo de batalha não é lugar para menino, não é lugar para menina, não é lugar para gente que caminha com infantilidade bíblica. É lugar em que você entende, é para vencer, então vou renunciar, eu vou descer, eu vou para a olaria, eu vou descer, vou me colocar nas mãos do oleiro. Não é de acordo com a minha vontade, não é a minha vontade que é boa, perfeita e agradável, não. Jesus venceu o seu grande desafio no Getsemane dizendo: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mateus 26:29. Assim também é conosco. E é desta forma que eu entrego essa rica oportunidade, dizendo: vou trazer o cenário. Já estou pesquisando. Estou ouvindo pastores experientes,
Homens de Deus que estão no mesmo combate, que estão deixando claro, olha, a batalha é séria. Esse tempo de relativismo em que você não pode mais dizer que é sexo masculino, que é sexo feminino, que hoje é gênero trans, cis, não binário, e os desenhos animados já estão trazendo subliminarmente essas sugestões que trazem perversão, rebelião, rebeldia, que trazem a falência da família, que promovem a resistência ao casamento. Muitos jovens não querem mais casar nessa geração. E eu sei, não tem como brincar. Quer vencer na batalha? Foi o primeiro ensinamento que demos nessa sequência. Nós precisamos ter os olhos abertos para ver o invisível, a fim de crer e conquistar o impossível. Pode ser que seja muito complicado. Você possa ver um cenário muito complicado por aquilo que você ouviu seu filho dizer, ou seu sobrinho, ou de repente, porque é parentela, de repente é alguém menor de idade, ou a sua filha, ou o seu marido, ou a sua esposa. Mas deixa eu te falar, para Deus não há impossíveis. Com Deus podemos todas as coisas, principalmente se estas coisas estão alinhadas à sua vontade. A Bíblia diz que se eu alinhar a minha oração à vontade de Deus, Ele me ouve. E se eu sei que Ele me ouve, eu posso ter a certeza de que a minha oração feita segundo a sua vontade vai se manifestar, vai realizar. Pode ter certeza, viveremos mudança de sorte, virada de mesa, casamento restaurado, família restaurada. Nós vamos cantar o hino da vitória, teremos um treinamento, teremos encontros, até possíveis retiros espirituais para lidarmos com essa situação. Mas isso depende de você entender o seu chamado para examinar a sua vida a fim de receber as armaduras que vão te dar a vitória no campo de batalha. E o campo de batalha está na sua mente. Na sua mente. Amém? Então, dessa forma, eu quero entregar essa rica oportunidade nessa madrugada, louvando a Deus por esta palavra que está impactando, tremendo minha carne, arrepiando a minha vida em relação a este tempo, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe. Irmã Edna e irmã Lene estão com a direção da palavra nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor, pastor. O Senhor é um homem verdadeiramente tremendo. Deus te fala ao teu coração tremendamente, ao nosso coração. Eu vou falar, alguns já conhecem isso, né? Que eu tenho, às vezes eu falo. O ano passado, através dessa prova mesmo que eu, Marlene, Deus nos juntou para ganhar essa vida, a minha nora, viu? E numa época ela recebia mesmo o diabo, o Satanás mesmo na vida dela. E eu, com essa pandemia, eu me afastei um pouco da casa do Senhor. Nunca afastei de Deus. Mas na pandemia, eu fiquei em casa. E muitas vezes a gente fica em casa, não está nesse campo espiritual. Entenda isso, irmãs. Bote isso no coração de vocês. E quando foi um determinado tempo, o diabo às 8h30 da noite, quando ele entrou no corpo dela, ele me confrontou pelo celular. Ele disse assim, é sua mãe que está aí, manda ela vir, que é ela mesmo que eu quero falar. Porque ela não tem poder nenhum de me tirar de mim. Aí eu fui com toda autoridade, porque eu não tenho medo, irmãos, eu não tenho medo. Eu aí fui, quando chegou ele disse assim, olhe, verdadeiramente na sua vida eu não posso tocar, porque a senhora é do homem lá de cima. O homem lá de cima te conhece, o inferno também conhece o teu nome. Mas neste momento a senhora não tem poder de me expulsar. Eu só vou sair daqui quando eu quiser. Porque a senhora não está congregando. A senhora está em pecado porque a senhora não está congregando. Olha aí. Então a senhora não vai poder me expulsar. A senhora é do homem lá de cima. Na sua vida eu não posso lhe tocar. E o inferno lhe conhece.
Mas neste momento você não tem poder. É. Irmão, eu ainda fiquei lá, lutei, eu dizendo, realmente eu não tenho poder não, mas o nome de Jesus é que tem poder. Eu fiquei de 8h30. O demônio saiu 12h15, irmãos. Esse dia foi batalha, ele queria matar, o intuito era matar meu filho e minha neta. Mas assim mesmo, contudo, eu lutei com o nome de Jesus, pedi perdão a Deus, eu digo, você é tão derrotado assim, a partir de hoje, pois a partir de hoje, você nunca mais vai me dizer isso, que eu estou fora da palavra, porque eu não congrego, pois a partir de hoje, eu vou andar. E foi aí que eu comecei, minha irmã. Eu, Maslene, a 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Viu? Eu fiquei firme. Aleluia. Eu e Lene, como nós estamos firmes até hoje. Viu? Ela saiu da congregação, já está em outra. Viu? E o demônio já manifestou de novo. Só que dessa vez que ele manifestou, eu mandei ele calar. Eu digo, você não vai falar mais nada, você vai sair dela. Amém. Em nome de Jesus. E eu expulsei ele, viu? Ela que está dando lugar, mas eu estou firme. Então é isso que eu quero dizer. Irmãos, a vida espiritual não é brincadeira, não brinque não. Você tem que estar com as armaduras de Deus. Aleluia. Eu estava na minha casa, não fazia mal a ninguém. Orava como eu queria, mas eu não estava debaixo da proteção de um homem de Deus. Aleluia. Não estava diante dele. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, estarás seguro. Aleluia. E crê nos teus profetas e prosperareis. Aleluia. Segundo Crônicas 20:20. Você tem que estar debaixo da proteção do homem de Deus. Você não pode andar de qualquer jeito. Ele me disse isso. Eu pedi perdão a Deus e disse, Pai, a partir de hoje, e com 2 meses eu tive para a honra e glória, porque meu nome está escrito no livro da vida. É verdade. Viu? Eu tive a coisa de eu calar ele, viu? E ele não me disse mais nada. Amém. Ainda disse ao contrário, no encontro que ela disse que verdadeiramente eu era uma mulher de Deus. Entendeu? Então, mas eu não me glorifico com isso, não. Eu glorifico se um dia eu morrer, eu ir até o papai e para ele. E esse é o meu propósito. Mas eu quero dizer às irmãs, não anda de qualquer jeito, não, irmãos. Que a vida espiritual não é brincadeira. Sempre quando eu posso, eu digo, eu dou esse testemunho, porque eu vi e ouvi sobre o demônio me dizer, mas eu tive, Deus me deu fortalecimento para que eu pudesse, no poder e na autoridade de Deus, porque eu não sou nada não, vencer ele. Infelizmente ela não está ainda na presença de Deus, e eu estou me fortalecendo mais ainda, irmãos. Mas vamos resgatar agora, vamos resgatar. Aleluia, vamos resgatar agora. A gente vai para a batalha, vai para a certeza e a convicção, porque fé é uma certeza, fé é uma convicção. A gente vai se levantar na certeza e na convicção do sangue de Jesus, do poder da palavra de Deus, e o que quer que esteja de pé vai cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu creio. Aleluia. Creio. Viu? Em nome de Jesus. Amém. Edna, você pode fazer oração encerrando e o pastor dá aquele aviso que deu no início em relação ao início do propósito. Amém. Vou divulgar no grupo, as irmãs vão estar sabendo. Eu quero só dizer assim, extraoficialmente, a data para nós começarmos está para o dia 7 de julho, que é um domingo, se eu não estou enganado. Então, inicialmente serão 12 dias. Serão 12 aspectos na vida dos nossos filhos. Vamos começar essa batalha, né, por nossa família, na área da vida dos nossos filhos. Aí eu vou estar divulgando muito em breve, vou fazer o vídeo,
vou falar do que vai ser cada dia, para que vocês divulguem nas redes sociais e possamos ter um grande número de pessoas que primeiramente venham para o treinamento, porque não é assim para o campo de batalha de qualquer jeito, não. E para o campo de batalha ressentida, amargurada, guardando rancor, não tem vitória, vai ter derrota. Mas se guardar o coração, se preparar a mente, se colocar Deus no lugar que Ele tem que estar, a vitória é certa em nome de Jesus. É a palavra de Deus, sem discussões. Aleluia. Amém. Oremos. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, Todo-Poderoso, te louvamos, Deus, porque o Senhor é bom. Amém. E a sua benignidade dura para todo sempre. Te louvamos, Pai, porque verdadeiramente aquele que o Senhor ama, o Senhor corrige. Aleluia. O Senhor exorta. Verdade. O Senhor, Pai, seca de um lado ou de outro. É desse jeito. Não adianta Aleluia. correr, Pai. Não adianta correr, porque estamos fazendo mal a nós mesmos. Porque o Senhor nunca vai deixar de ser Deus. Amém. E com o Senhor, Pai, nós vencemos todas as coisas. Pai, o Senhor disse que o mundo é vencedor, mas nós somos mais que vencedores. Aleluia. Então temos que apegar, temos que ser inteligentes, Pai, e se apegar ao Senhor. Aleluia. Para ter a vitória. Pai, a batalha não é fácil não, mas o Senhor disse, no mundo teremos aflições. Aleluia. Mas que nós tivéssemos bom ânimos e voltasse para cima, Pai, com a tua armadura, Pai, para que possamos resistir no dia mau. Amém. Mas em primeiro lugar temos que sujeitar ao Senhor, Pai, ficar de pé diante do Senhor, de todas as coisas, para que o Senhor possa, Pai, manifestar o teu poder. Quando o Senhor diz isso, Pai, levanta-te, o Senhor não fala quando está caído, o Senhor manda nós levantarmos, Pai, porque temos que estar de pé para que o Senhor fale aos nossos corações. Amém. E continua, Pai, a manifestar o teu poder em cada vida que está aqui, em cada um, Pai, que está entrado nesta madrugada. Aleluia. Porque quer, Pai, a diferença do Senhor, que quer, Pai, em nome de Jesus, ser abençoado, Pai, ver a sua família transformada, Aleluia. ver o seu casamento transformado, Pai, ver sua casa diante do Senhor, como o Senhor disse na promessa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. E, Pai, não abrimos mão, não, Pai, dessa promessa, foi o Senhor que nos disse, que quando o Senhor quer salvar um, porque o Senhor quer salvar todos, mas não é fácil não, Deus, mas eu creio na tua palavra, creio somente e será salvo nós e a nossa casa. É a nossa casa e a nossa parentela, Pai, todos eles, Pai, vai ser transformados, renovados, Pai, a tua mente, para que recebemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém. Pai, toma a vida do teu servo, verdadeiramente um homem de Deus que tem falado aos nossos corações às madrugadas, continua a abençoar ele, Pai. Aleluia. Meu Pai, acampa os anjos ao redor dele e da sua família, Amém, guardando, livrando e protegendo, e a Amém, cada dia Jesus. dá esse Espírito Santo de ousadia, Espírito Santo, Pai, que venha manifestar cada dia aquilo que o Senhor tem preparado para ele e para nós. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Aleluia, amém. Minhas irmãs, louvado seja Deus, a partir de amanhã as reuniões vão começar às 23 horas, para que tenhamos um pouquinho mais de tempo e também por questões de atividades, né, das pessoas que trabalham, que precisam levantar cedo. Algumas pessoas ficam inibidas de estarem às 0 horas, porque se estende até 1 hora, muitas vezes
Agora são 00h55, falta 5 minutos para 1 da manhã. Então, se tivéssemos começado às 23, estaremos aí começando a virar o relógio. Nós vamos até as 0, estourando 00h10, 00h15, para que as pessoas que, assim, vocês que estão aqui já estão condicionadas, já estão realmente na posição, entendem isso. Mas outras pessoas que de repente querem participar, ficam receosas porque temem não poder estar de pé cedo para as suas atividades. Então, a partir de amanhã, começaremos às 23 horas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Deus abençoe a todos. Até Amém. amanhã. Até amanhã. Até mais tarde. Aleluia. Tchau. E para você que esteve conosco até aqui no Instagram, nós acabamos de encerrar a nossa reunião aqui que acontece no Google Meet, onde temos as irmãs aqui da meia-noite, esse grupo abençoado, esse grupo de poder. Esse é um momento de amadurecimento espiritual, de maturidade espiritual, de pessoas que entendem o lugar da oração, o lugar da reflexão da palavra, da confissão, declaração da palavra, para viver a palavra no dia a dia. Começamos as primeiras horas desse dia na presença do Senhor, declarando a sua palavra, recebendo do seu Espírito, entendendo no nosso interior a disposição de um posicionamento, de novidade de vida, para que a identidade que o Senhor nos dá se renove, porque a vereda do justo, que fala da sua vida interior, ela vai se renovando, se transformando dia a dia, mais e mais, até se tornar dia perfeito. É como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito, porque o conhecimento de Deus é progressivo. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quanto mais conhecemos de Deus, entregamos mais da nossa vida para Ele, pela santidade, pela obediência e pela fidelidade, que representa uma renúncia que estabelece a integridade bíblica, mais de Deus recebemos em nossas vidas. Então eu quero declarar a bênção de Deus para você que esteve aqui até agora, a irmã Jandira, a irmã Jaqueline Vargas, aí eu creio que a irmã Eliana também deve estar aqui, que é 20 minutos com Deus. Que Deus abençoe ricamente esse dia, né, essa segunda-feira na vida de vocês. Mais tarde, né, lá às 6 da manhã, teremos a nossa live do dia, né, a live 1, que já não vai ser mais a live 1, vai ser a live 2, porque a live 1 começa às 0 horas. Né? Então, assim, se prepara aí, essa live vai ser online, não vai ser presencial. Tá? Nós vamos estar aqui às 6 da manhã, pontualmente, para ministrarmos mais uma palavra acerca da jornada Deus Minha Prioridade. Lembrando que hoje é o 7º dia dos primeiros 40 dias, tá? Então, nesse 7º dia, estamos findando esse tempo de examinação. Teremos aí um relatório, na verdade, um questionário que vai te ajudar a que você tenha clareza, não somente através da autoexaminação, mas pela examinação do alto, que é quando você submete aquilo que você pensa de você mesmo ou você mesma ao que a palavra diz ao seu respeito. E aí você alinha a sua mentalidade à mente de Cristo para desfrutar de uma nova vida, desfrutar de uma nova performance na sua vida com Deus. Então, fica ligado, fica atento, fica atenta para mais que Deus tem na programação aqui no nosso perfil do Instagram e nas nossas redes sociais. Eu declaro sobre a sua vida a bênção de Deus em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus te abençoe, a graça e a paz até às 6 da manhã, pontualmente, para o nosso tempo lá, né, dessa jornada em mais uma ministração sobre a examinação bíblica. Eu não sei se a irmã Artemisia também está aí, que ela entrou aqui no Meet e depois veio aqui para o Instagram. Mas, de qualquer sorte, que Deus te abençoe. E para você que esteve até aqui ou que vai assistir esta programação gravada, Deus te abençoe em nome de Jesus. Forte abraço. Tchau, tchau.